Boa noite a todos. Estamos iniciando aqui essa live em nome do Senhor Jesus. Hoje com a presença ilustres de Jojo e de Homero. Valeu. Amém. Amém. Olha só, pessoal. Na outra live, nós falamos sobre você saber ouvir a voz de Deus. Foi a outra live que nós fizemos, foi domingo, né? Domingo. E aí, você sabe ouvir a voz de Deus? Você entende a voz de Deus? Como que você ouve a voz de Deus? Como que você entende a voz de Deus? Como que você sabe que é a voz de Deus? Aí, falamos nessa live. Hoje vamos dar continuidade. Nós falamos o porquê. Em primeiro lugar, quando a gente não lê a Bíblia, você não consegue ouvir a voz de Deus. Espera só um minutinho, Oscar. Homero, você está aqui na escada? Está dando microfone ainda. Acho que agora melhorou. Não, mudou. Se fosse pular para baixo, melhora. Beleza, Oscar, pode dar continuidade. Ó. Então, queridos, as pessoas que falam assim, eu não conheço a voz de Deus, não sei como ouvir a voz de Deus. Primeiro lugar, se ouve a voz de Deus, lê na Bíblia. Primeiro lugar, aqui a Bíblia, ó, a pessoa tem a Bíblia, mas não lê. Isso nós já falamos nas nossas lives lá atrás. Lá atrás, falamos dessa leitura. Aqui, ó, quando você não lê a Bíblia Sagrada, você não ouve a voz de Deus. Primeira coisa é você ler a Bíblia, para entender a palavra de Deus. Mas não é só pegar um versículozinho ali e começar a ler. Outra coisa, toda leitura bíblica diária, ela te liberta. Se você ler a Bíblia todos os dias, você vai ser liberto de todos os seus vícios. Eu estou falando com você, serve para mim também. Então, quando você lê a Bíblia, ela te alimenta. E quando ela te alimenta, ela te limpa. Então, quando você lê a Bíblia, você está ouvindo a voz de Deus. Amém, pessoal? Amém, irmão. Então, quando você lê a Bíblia, o problema é que as pessoas não sabem ler a Bíblia. Por quê? Porque acha que é só ler a Bíblia. Não é só ler a Bíblia. Você tem que ler e estudar. E pedir a direção do Espírito Santo. Senhor, me ensina a tua palavra. Então, não é só você ler a palavra. Porque todo mundo lê a Bíblia. Até os muçulmanos lêem a Bíblia. Mas o que acontece? Muitas vezes as pessoas lêem a Bíblia, mas não tem sinceridade no coração. Você, quando lê a Bíblia, você tem sinceridade no coração? Então, essa pergunta ela é genérica. Então, quando você lê a Bíblia, você tem sinceridade no seu coração? Você é verdadeiro? Você está sendo verdadeiro? Senhor, eu quero a minha libertação. Eu quero mudança de vida. Eu não quero ficar nessa vida mesquinha que eu estou levando, nessa vida ruim que eu já levei. Eu não quero mais levar. Eu quero levar uma vida agora de paz, de amor. Então, tem que ler a Bíblia. Primeira coisa, a Bíblia representa o próprio Deus. Vocês já participaram de live com a gente, comigo aqui. A Bíblia é o próprio Deus falando para nós. Vocês estão entendendo? amém. Amém. Então, é isso aí. Primeira coisa é ler a Bíblia. Aí você vai entender a palavra de Deus. Porque aí o Senhor vai te revelar, vai te mostrar. Então, você tem que persistir. Não é só hoje, hein? A pessoa acha que ser servo do Senhor é só um dia ou só ir na igreja, que eu falo denominação. Eu não falo igreja, porque igreja é você, a igreja sou eu. Nós somos o corpo. E Ele mora em nós. Ah, mas nós somos pecadores. Mas se você entregou a tua vida para Ele, se você aceitou o perdão de Deus, você sabe qual é o nome do perdão de Deus? Ele se chama Jesus Cristo. O nome do perdão de Deus se chama Jesus Cristo, porque o próprio Deus vem na terra, no corpo de Jesus Cristo, para perdoar nossos pecados. E Ele fez todo o trabalho para nós. Ele fez tudo aquele sacrifício para nos perdoar. Por isso que Ele é o perdão de Deus, que nós temos que aceitar o perdão de Deus. Quando você aceita o perdão de Deus, você aceita o Senhor Jesus. Aí Ele vem morar na sua vida, vem morar no seu corpo e faz morar em você e te transforma. Então, quando você peca, ou eu peco, quem peca, não importa, qualquer um de nós, o Espírito Santo fala, você está errado, você pecou, e você vai sentir isso na tua pele, porque eu estou te mostrando que você pecou. Então, quando a gente erra, a gente não sente uma fagulha aqui de tristeza? Quem já passou por isso? Você pecou,
eu me arrependi, não devia ter feito aquilo. Entendeu? Querido. Vocês já passaram por isso? Jocílio, Romero? Errou? Pai. O Senhor vai e te mostra uma tristeza no seu coração. Quem já participou por isso? Quem já aconteceu isso? Amém. Então, aí é o Deus dentro de você. É Deus dentro de você falando para você, meu filho, você errou, você precisa se consertar. Isso acontece com todos nós. Por isso que eu não julgo você, Homero. Você sabe disso. Eu não posso te julgar, por quê? Eu fui mais pecador do que você, tá entendendo? Ou um ou outro, não importa. O pecado importa o tamanho do teu arrependimento. Não é o tamanho do teu pecado, é o tamanho do teu arrependimento. Então, primeira coisa, ó. Ler, estudar e pedir a direção da palavra de Deus. Agora nós vamos ler a Bíblia aqui, a palavra de Deus. Só 4 versículos, só 4. Em Efésios, capítulo 1, está escrito assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Aí eu dou uma grifada aqui, ó. Deu uma colorida e amarela aqui, ó. No 4 está dizendo assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, querido, presta bem atenção. Homero, Jojo, os dos Anjos. Olha o amor de Deus aí. Olha o amor, olha o tamanho desse amor, meu irmão. Não tem tamanho. Não dá para medir. Não dá para medir. É imensurável. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Dá para entender isso aí, Homero? Amém. Hein, Jojo? Antes Amém. da gente pensar em viver aqui na Terra, ele já tinha nos escolhido. Porque Amém. ele já sabia. Olha só, Deus tem tanta fé em nós, que ele nos trata como aqueles filhinhos nossos. Hein, Jojo, quando você lembra do teu filho, está em São Paulo ainda? Tá. Está em São Paulo. E o Leomero, quando lembra do casal... Ele sai amanhã. Ah, ele vem amanhã? Não, amanhã ele faz 29 anos. 29. Aniversário. E o casal de filhos do Homero também. Então, querido, olha só. Deus nos ama tanto, 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 que a gente entende isso com nossos filhos. E eles não são perfeitos. Não é o problema da perfeição. Sabe? Nós amamos eles incondicionalmente, sendo como eles são. E assim mesmo, eu quero dizer para vocês, fazendo essa analogia, essa comparação, para ver se você vê como Deus nos ama. E já nos escolheu antes da gente pensar em ter vida aqui na Terra. E como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Rapaz, Deus tem muita fé em nós, hein, Jojo? Verdade. É muito amor, Homero. Homero, é muito amor. É igual pai para filho. Você não ama os seus filhos? Com certeza. É o amor, cara. Esse amor é imensurável, não dá para medir. Olha, Deus é tão maravilhoso. Tão maravilhoso, você pode se imaginar o tamanho de Deus. Vocês já imaginaram o tamanho de Deus? Quem já imaginou? É imaginável, cara. Não dá. É muito amor. A palavra de Deus diz, Homero, olha só, Jojo, que Deus é tão grande, que não dá para medir, que tá tudo que ele criou está na mão dele. O universo, meu irmão, o universo está na mão dele, meu irmão. O universo está na mão dele. E nós já falamos sobre isso aqui. Nós moramos na Via Láctea. Ele criou 2 trilhões de Via Láctea, querido. Hein? Ele criou iguais à Via Láctea
2 trilhões, segundo os cientistas. A ciência quântica diz que são 2 trilhões. E eles avançaram mais ainda. Tem um cientista mais doido ainda do que a gente, que diz que existem outros universos. É loucura, querido. Mas quando a gente olha aqui para o espaço sideral, irmão, o negócio é tão sério, mas é tão sério. Para cada estrela, hein, Jojo? Oi. Cada 1 grão de areia. Imagine todo grão de areia na face da Terra aqui, nas praias, no deserto do Saara, em todos os desertos do mundo todo. Cada grão de areia, para cada grão de areia na Terra existe 10 estrelas. É muita coisa. Cara, você imaginar o tamanho da nossa estrela, o Sol. O Sol é uma estrela de quinta grandeza e nosso Sol não é o maior, é um dos menores. Você pode ver o Sol, os planetas não giram em torno do Sol? Não gira? Hein? Não está girando lá? Não está girando em torno do Sol? Não está lá? Não está? Está na órbita do Sol. Isso, ele está rodando lá. Por que o Sol só ilumina os planetas e não ilumina o espaço? Cara, é profundo isso, irmão. Para pensar, quando você olha para o espaço, é tudo escuridão. E o Sol está lá. E o Sol clareia a Terra como se fosse, pô, que maravilha, que clarão total. Mas não clareia o universo. O negócio é muito sério. Quando Deus criou o Sol, criou para nos iluminar. Para iluminar a Terra, para nos beneficiar. Olha que amor. Então, querido, por que eu estou fazendo essa analogia aqui? É para mostrar o tamanho do nosso Deus, o tamanho do amor que Ele tem. O tamanho dele é tão imenso, tão imenso, tão imenso, quando Ele olha para nós, Ele nem vê. Porque nós não existimos na presença de Deus. Na realidade é essa. A gente, quando viaja aqui a 2.000 pés, aqui nesses aviões de passageiro, você não consegue ver um ser humano aqui embaixo. Você imagine Deus lá, que é maior do que tudo, que é maior do que o universo. Mais uma vez, Ele criou um plano de salvação. Hein, Homero? Ele criou um plano de salvação. O plano de salvação dele se chama... Qual é o nome do plano de salvação dele? Jesus. Jesus Cristo. Ele criou um ser humano. Ele criou um ser humano, mas Ele não deu o espírito para o ser humano. Não, para esse ser humano, não. Esse corpo que Ele criou em Maria, esse feto que Ele criou em Maria, que Ele gerou, Ele mesmo morou nesse feto. Quem está entendendo? Amém. 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 Ele veio morar nesse feto. Ele morou nesse corpo. Ele morou dentro do corpo de Jesus. O nome do corpo chama Jesus, mas quem habitava naquele corpo se chama Espírito Santo de Deus. Por isso que Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Ninguém entende isso, é muito difícil entender isso. Como é que Jesus pode ser Deus? Porque quem morava nele era o Espírito Santo de Deus. Nós temos o Espírito dado por Deus. Nós somos partícula de Deus. Olha, querido, nós somos partícula do corpo de Cristo. Nós somos partícula de Cristo, de Deus. Ele é onipresente. Ele está em tudo. Homero, Ele nos forma um corpo. Ele forma um corpo em nós. E Ele é o cabeça desse corpo. Querido, nós representamos o corpo de Deus, irmão. Você está entendendo? Mas eu sou tão falho, não importa o tamanho da tua falha, importa o tamanho do teu arrependimento, Jojo. Quem quer falar alguma coisa? Homero. Pode falar, Pedrão. Eis-me aqui, Oscar. Fala, Pedrão. Alguém para ir na terra? Eis-me aqui. Ô, Oscar, eis-me aqui. Isaías. Eis-me aqui e usa ele ali.
Aí o profeta fala, né? Eis-me aqui, mas ele, cheio de pecado, não podia vir. Tinha que ser o Senhor mesmo. Nem os anjos, ninguém podia vir. Ninguém. Ninguém podia, nem os anjos. Por que os anjos não podiam? Por quê? Porque os anjos pecaram também, querido. A perfeição é Deus. Ele é a perfeição. E Jesus foi a perfeição em carne. A perfeição... Como é que ele podia mandar um anjo se o anjo pecou? O anjo não. 1/3 do céu. 1/3. Então, ele, ainda mais homem. Qual homem que é justo? Não existe um homem justo. Então, o homem não tem que ligar julgar você, ou jogar você, ou me julgar. Não tem que julgar, não, querido. Você tem que fazer a sua parte e eu fazer a minha. E perseverar ali, querido. Perfeito foi Jesus. Hein? Perfeito foi Jesus, né? Você tem pecado, o Senhor Jesus, ele que advoga por nós. Eu quero dizer isso, com isso aqui, o grande amor dele. O tamanho dele é tão imenso que ele mora em você. Agora, o que nós temos que fazer? Persistir. Persistir. Eu costumo dizer, nesse tempo que a gente vem aí militando aí no reino, né, Jojo? Não pode parar, querido. Não pode parar. Agora, se está vacilando, pede a Deus. A leitura da Bíblia te liberta. Pode acreditar. Pode acreditar que eu estou falando aqui, meu irmão. Aqui tem alguém, o Senhor me libertou. Não é que ele libertou de tudo, mas 99%, nem, Jojo? Tá entendendo? Aqueles pecados estrúxulos, vai embora. Você para, cara. Tu para. Tu não vai continuar com eles, irmão. Tu não continua que você não consegue. Então, como que você voa a voz de Deus? O Homero falou a semana, foi outro dia aí, falou sobre ele ouviu a voz de Deus, freou com uma moto e o carro passou na frente dele voado. Você ouviu a voz de Deus. Mas eu tenho certeza que você tem lido a Bíblia Sagrada. Querendo ou não, essas nossas lives aqui podem ser muito simples. Mas tem hora que o Espírito Santo de Deus vai fazer você lembrar de qualquer um momento desse aqui. E eu quero dizer para vocês, nós somos escolhidos desde antes da fundação do mundo. Alguém quer comentar? A respeito, Oscar, de Deus falar com a gente, é o próprio Espírito Santo, né? Que ele se transforma, né? Ele está dentro da gente, é a nossa própria consciência. Ele usa a nossa própria consciência para falar com a gente. E a gente ouve essa voz, que parece com a nossa, mas não é a nossa, é a do Espírito Santo. Foi aquilo que eu te falei. Do nada, que a voz falou assim comigo, catuca o freio. Aí eu pensei assim, estou ficando maluco. Aí a voz repetiu de novo, catuca o freio. Aí eu falei, vou fazer o que ela está mandando. Quando eu catuquei o freio, evitei um acidente horrível. E no acidente de moto, né, que eu peguei o hábito de ajoelhar e orar e pedir a Deus para me levar e trazer, os anjos dele me guiar, né? Nesse dia, eu com pressa não fui. Quando eu estou no portão, a voz perguntou assim para mim, não vai orar, não? Perguntou de novo, aí eu fechei o olho, eu não fiz o que eu tinha que fazer, né? Me humilhar diante do Senhor, pedir a Ele a proteção dele, me ajoelhar, não. Eu não fui lá no meu canto, não fui no meu quarto escuro, eu fechei o olho e Homero. Vou falar uma coisa para vocês aqui. Você está falando aí sobre ouvir a voz de Deus. Eu vou falar uma coisa com vocês. Eu estava com a causa, mas não que eu estava atrás dessa causa, brigando por ela. Não, eu nunca briguei por ela. Eu só sabia que eu tinha direito de alguma coisa. A voz que eu ouvi
A voz falando comigo mesmo. Fala, Homero. Não, era isso aí que eu queria falar. E Deus está dentro da gente, a nossa consciência, o Espírito Santo, ele usa a nossa consciência. Quando a gente erra, a nossa consciência chama a nossa atenção. Entendeu? É isso aí, Homero. Homero, quando você está buscando a Deus, independentemente do seu pecado, está entendendo? Não. Quando você está buscando a Deus, Ele fala com você, querido. Ele fala com você em sonho. Ele fala com você através de uma criança. Ele fala com você através de um ímpio. Está entendendo, João? Estou falando? Estou entendendo. Homero, eu vou ter que sair 2 minutinhos, eu vou ter que ir lá embaixo ver se chegou. Silvinho me ligou agora. Tá. Oscar, Deixa que eu... Só vou ver se chegou lá, porque a gente está aqui sem água, cara. Vai lá, ó. Não, tá tranquilo. Deixa que eu seguro com... Sábado a gente entra de novo, se vocês estiverem aí às 5 horas da tarde. Não, eu já volto aqui. Espera aí, vai conversando com o Homero. Vou deixar meu telefone ligado aqui, só vou lá. Tá bom? Estamos de novo domingo também, tá? Se puder entrar. Valeu, deixa eu dar um pulinho lá embaixo. Aí, queridos, deixa eu passar aqui para vocês aqui. Eu estou continuando a falar do amor de Deus. O amor de Deus, para nós, ele é muito grande. Só que, às vezes, a gente não dá valor. Não dá o valor que precisa ter esse valor. E ele merece, né? Porque nós estamos sendo lapidados por ele, Homero. Com certeza, Oscar, com certeza. Assim, tipo o carvão mesmo, Homero. Vem cá, carvão. Eu sou a testemunha viva disso. Hoje as suas lives me ajudaram muito, Oscar. Eu já procurava, né? Eu procurava entender, mas muita coisa eu aprendi com você nas lives. E hoje eu tenho certeza que hoje eu tenho muita proximidade com Deus. E Ele me responde, mesmo nas horas mais difíceis. Você sabe que eu estou passando por uma situação muito difícil. Perdi de novo as coisas que eu tinha. Estou desempregado, estou começando a trabalhar numa empresa agora aí, entendeu? Estou sem casa, estou morando na casa dos outros. Então, mas Ele me levanta todos os dias, porque sozinho eu não aguentaria, entregaria os pontos e não conseguiria, mas ele renova minhas forças todos os dias, sabe? E aquela voz fala comigo aqui, ó, não para que eu tô com você. Como ele dizia até para Josué, né? Seja forte e corajoso. Então, essas palavras, ela é um tônico, né? É um tônico para a nossa alma que, mesmo a gente caído, ferido, né? Às vezes, a gente olha e só vê parede, só vê, sabe, pedra. Aí você fala, não vou conseguir passar. Mas aí, ele intervém. Ele fala assim, ó, eu tô com você. E aquela barreira toda, você passa por ela. E isso aí, a cada momento te fortalece e você sabe que você não está sozinho. Porque o Deus que a gente crê é um Deus de sobrenatural. Sobrenatural que você, sabe, não tem noção do poder de Deus. Então, muitas pessoas falam assim, eu orei e não consegui. Espera nele. Espera que ele vai te dar na hora certa. Ele prepara os teus caminhos e guia teus pés. Então, Oscar, fé está aí para todo mundo, mas nem todo mundo está para ter fé. Porque tem que ter muita força e perseverança.
tem que ter a busca do conhecimento, tem que ter a busca de Deus. Então, sem isso, se você não tiver essa disposição, pedir, bater, né? E procurar. Você tem que fazer isso direto, porque ele já nos deu tudo. A graça dele é de graça. Todo dia a gente acorda, levanta, respira, peca contra ele, e ele, no dia seguinte, a mesma coisa. Ele te dá tudo de novo, ó, de novo. Caiu, levanta. Então, a gente tem que agradecer sempre numa queda, num acidente. Graças a Deus, meu Deus. Eu amo a Ti, amo Jesus, amo o Seu Espírito Santo. Então, Oscar, cada vez eu peço a Deus, Deus, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé, Senhor. Porque sem Ti eu não sou nada. Então, essas coisas, sabe, que muito me engrandecem. Eu não sou ninguém, eu não sou nada. Mas com Deus, nada é impossível para mim. Entendeu? Então, quando eu ouço a minha consciência, quando eu erro, né? Que às vezes a gente peca sem saber, né? Meu povo peca por não conhecer a verdade. Ele te mostra a verdade. Então, a obrigação sua é procurar sempre a verdade. Eu tenho procurado a leitura da Bíblia e tenho refletido nela muita coisa, e eu não preciso ler mais outro livro. Ela já me fala tudo, entendeu? Ela já me guia, ela já me orienta, ela já me ajuda até na parte financeira, ela me ajuda, entendeu? Ela me dá o caminho para seguir. E a gente tem que acreditar, porque a gente não é nada sem o Espírito de Deus. E a gente, como você falou mesmo, a gente é uma centelha desse Todo-Poderoso que é Deus. Então, a gente tem que honrar essa centelha, mesmo sendo falho, mesmo estando na carne, né? Porque a carne, às vezes, né? Às vezes, não sempre, ela fala mais alto do que o Espírito. Entendeu? Então, é a briga da carne contra o Espírito. E, geralmente, a gente sempre perde. Mas, com ele do lado, você vence muitas batalhas. Entendeu? Você consegue submeter muitas vontades que você tem da carne. E você pede ele, Senhor, me fortalece. Senhor, me tira que eu não vou aguentar. E ele está sempre ali do teu lado. Então, eu peço para aumentar a minha fé e nunca tirar os olhos dele de mim. Entendeu? Porque é ele que me sustenta e é assim que eu vivo. Eu vivo pela graça dele, graças a Deus, graças ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Roberto, eu tenho falado aqui que eu aprendi sobre isso. Vou provar para você aqui, para quem estiver nos ouvindo nessa live, que a palavra de Deus liberta. Amém? A palavra de Deus é a lâmpada, é a lâmpada Ó, que guia nossos caminhos. em João 8,32 diz assim, só na leitura da Bíblia, hein? Conhecereis a verdade vos libertará. Qual é a verdade? Aqui é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Só ler a Bíblia, irmão. Com sinceridade, né? Com a verdade. Só ler a palavra. Amém, Homero? Dá um recado aqui para você que está assistindo essa live, que ainda não se inscreveu no canal. Se inscreve aí para que outras pessoas possam assistir também. Você pode duplicar o canal, se inscreve no canal, deixa o seu like. Ajuda a gente nesse canal aí. E sábado, Homero, se puder, às 5 da tarde. Se puder, domingo, 10 da manhã. 10 não, 11 da manhã. Eu já mandei os horários para você. Vou ter que terminar aqui agora, porque aí sábado a gente continua, se você puder, às 5 da tarde. Falou? Tá bom, meu irmão. Ó, uma boa noite. Do Senhor aí, tá, meu irmão? Feliz aí com você aí, tá? As suas considerações Tá bom, aí. fica com Deus aí, Oscar.
Deus abençoe. Dá um abraço e um beijo no Josi por mim aí. A paz. Tá bom, a paz. Fica com Deus. Amém.